não importa onde ele estivesse, não importa com quem estivesse, a sensação era sempre de solidão. Uma solidão que não se aplacava nunca. A história de hoje nos fala de uma experiência transpessoal e de uma regressão. Mas antes eu quero trazer para você como tudo isso começa. Era um sábado à tarde e uma reunião de família. As coisas andavam de uma forma muito boa, mas muito boa mesmo. Esse homem, que nós contamos a história dele hoje, nessa época, tinha pouco mais de 4 anos de idade. E como foi que as coisas aconteceram naquele dia? Naquele dia havia sido marcado uma reunião em família, onde eles assavam ali sardinhas. Uma coisa diferente, uma coisa entre família, e todos alegres, cerveja, bebida, festa. Naquele momento, comemorava-se ali o aniversário da sua avó. As coisas caminhavam de uma forma muito boa. No final da tarde, despedidas e etc., começo da noite. A noite já havia caído e já estavam voltando para casa. Ao se retirar, o pai dele coloca-o na parte de trás do Fusca. Naquela época, era muito comum que você andasse num Volkswagen, o famoso Fusquinha, e ele é colocado lá naquele cestinho atrás do Volkswagen. Se você se lembra disso, lembra de assinar aí, clica em algum lugar, faz um comentário, diz que você lembra ou não lembra. Essa história talvez seja uma história que você no passado já tenha vivido, de ter passado, ter viajado naquela parte ali de trás. No carro estavam então seu pai, sua mãe, 2 irmãos e ele naquele cestinho, colocado ali atrás. Uma criança apenas de 4 anos e pouco ali de idade. E aí, quando sai dali, as coisas acontecem de uma forma muito trágica. Mas agora vamos voltar para o momento onde ele sentia essa solidão. Já adulto, já numa idade avançada, ali por volta dos seus 20 e poucos anos, tinha uma coisa que acontecia constantemente com ele. Daqui a pouco eu volto nesse ponto da história que nós paramos para que você entenda como é que essas coisas funcionam. Ele vivia, por mais que ele estivesse rodeado de pessoas, é como se ele estivesse só, sempre só, solitário o tempo inteiro. E ele não conseguia encontrar de onde isso vinha. Mas uma coisa que o acompanhava era a tristeza e a solidão. Convidado a participar de um evento, um treinamento, um curso, ele pôde viver uma experiência transpessoal. O mais bonito das experiências transpessoais é que talvez a gente não consiga ainda explicar direito como isso funciona. Mas o fato é que, dentro de um processo regressivo, e foi o que ele viveu nessa experiência, nesse curso que ele foi fazer, ele vive um processo regressivo. O que acontece no processo regressivo é que não é que você volta lá para aquele momento, mas você entra em contato com aquilo que do passado atua ainda hoje. E foi exatamente o que aconteceu ali naquele curso. No final do curso, mais para o final do curso, havia um momento onde eles faziam um exercício de respiração. Nesse exercício de respiração, ele entra num processo regressivo, no qual é acompanhado por um dos treinadores. Dentro do processo regressivo que ele está vivendo ali, ele volta exatamente para esse dia, o dia em que eles estavam fazendo aquele encontro com aquelas sardinhas e com tudo aquilo. Ele consegue reviver aquele momento de festa, de alegria e etc. E quando saem dali, então eles seguem em direção à sua casa e ao pegar uma das avenidas, assim, talvez 10, 12 minutos depois de ter saído da casa da pessoa que eles estavam, que era a avó dele, depois desses 10 ou 12 minutos, eles entram numa avenida e nessa avenida o pai dele dirigia então esse Fusca, acaba batendo de frente com outro carro. Talvez o mais trágico de tudo naquela hora é que vinha no outro carro uma pessoa que tinha saído com uma outra pessoa e estava enganando o marido.
uma história um tanto quanto complicada, que é bom a gente nem entrar nela, mas o fato é que eles vinham correndo para que pudesse chegar o mais rápido possível e não serem descobertos pelo marido da pessoa que estava do lado do motorista. Na volta, correndo lá desvairadamente numa ultrapassagem, acaba chocando de frente com o carro do pai desse homem. Nesse momento, um acidente horrível. Em meio às ferragens ficaram a mãe dele, o próprio pai e todos ali, de uma forma ou de outra, foram levados para o hospital. Os 2 irmãos, o pai, a mãe. E acontece uma coisa muito interessante naquele momento. Ele é jogado para frente do carro e ele é pego por uma das pessoas que vem para socorrer as pessoas que estão no acidente e colocado na calçada. E ele fica na calçada durante um tempo, sozinho, sentindo-se sozinho ali na calçada. Nesse momento, estando ali, as pessoas não se davam conta de que ele havia participado ali dentro daquele processo. O tempo passa, eles são levados para o hospital, seus 2 irmãos, pai e a mãe, são levados para o hospital e ele permanece ali. Sorte que alguém o pega e leva para dentro da sua casa. Nesse curso, durante o processo regressivo, ele volta exatamente para aquele momento. E ali fica claro para ele porque ele havia passado por tudo aquilo. O que acontecia com ele que fazia com que ele se sentisse tão solitário, não importando onde ele estivesse. A sensação de solidão era algo que vivia naquele menino, e de abandono também, que de alguma forma atuava nesse homem hoje. Uma vez que ele tenha reconhecido tudo isso e percebido como isso funcionava, pôde então ressignificar esse ponto. Isso talvez seja uma das coisas mais interessantes e importantes sobre esse trabalho transpessoal. Se você tem uma história como essa e acha que seria interessante colocá-la, entre em contato conosco. Mas a pergunta que eu faço para você agora: você acredita que isso é possível? Será que isso é possível mesmo? Olha, nós temos centenas de casos como esse que a gente vai trazendo para cá. Se você tem um caso semelhante a esse, entre em contato conosco, coloque o caso e lembre-se, é muito importante a sua participação. Por quê? Porque assim nós vamos tentando entender um pouco mais os mistérios que existem por trás da mente humana, o que faz com que as pessoas possam viver experiências dessa natureza. O tempo. Será que o tempo ele funciona da mesma maneira para mim como funciona para você? O nosso objetivo aqui é responder algumas perguntas nesse sentido, ou pelo menos levantar a questão. Se você trabalha com isso, trabalha com psicologia ou trabalha com algo nesse sentido, deixe o seu comentário, fale um pouco sobre como você vê tudo isso, como tudo isso funciona para você. Nós vamos trazer mais histórias aqui de processos regressivos, mas eu queria aproveitar também para te convidar para algo. Se você tem alguma história nesse sentido, uma história em que você sentiu algo, viu algo, percebeu algo diferente, entre em contato conosco e a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua história aqui. Fica aqui com a gente e a gente se vê numa próxima. Até lá. Lembra de assinar o canal e clicar no sininho para receber as novas atualizações. Valeu!